Olá pessoal, aqui é o professor Danilo. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do livro através das videoaulas, com a correção lá das páginas 63 a 66. Questão 1 fala o seguinte: observe a figura a seguir para responder as questões. Primeira versão da bandeira do Brasil republicano, que foi utilizada de 15 a 19 de novembro de 1889. Vocês podem perceber que há uma clara inspiração na bandeira dos Estados Unidos. Não só na bandeira, mas também é necessário a gente entender que houve também uma grande inspiração do nosso período republicano na Constituição norte-americana, beleza? A primeira bandeira da República do Brasil tem inspiração evidente na bandeira dos Estados Unidos. Letra A. Justifica essa semelhança com base no que estudamos nos capítulos 2 e 3. Bem, essa semelhança, pessoal, tem que levar em consideração a grande participação política que os Estados Unidos tinham naquela época dentro da América Latina, incluindo o próprio Brasil. E também é necessário destacar que a República Brasileira ela é um evento inspirado também, principalmente na parte constitucional, na Constituição norte-americana. Na prática, o que pode ser dito aí na letra B já vai respondê-la. Indique duas semelhanças políticas entre o Brasil e os Estados Unidos nesse período. Ambos eram presidencialistas, federalistas, republicanos e democráticos. Então essas grandes características aí acabam sendo semelhantes também entre o Brasil e os Estados Unidos. Questão 2. Sobre o sistema eleitoral brasileiro no início da República, responda as questões a seguir. Letra A. Quais eram os critérios para ter direito ao voto? Esse era fácil, pessoal. Precisava ser o quê? Homem maior de 21 anos, não poderia ser estrangeiro, nem ser soldado de classe baixa. Letra B. O que significava o voto aberto praticado na época? Também muito simples. O voto aberto significava o que, galera? Significava que todos sabiam em quem você votou. Não era um voto secreto, era voto aberto. E a letra C. Como esse sistema eleitoral beneficiava as elites locais, geralmente compostas de latifundiários. Aí a gente acaba pisando lá no conceito de coronelismo, né? Já que o voto era aberto, essas elites locais acabavam criando um sistema de corrupção e manipulação de voto, e aqueles que não votassem nos candidatos solicitados por essas elites locais acabavam sofrendo algum tipo de punição ou ameaça. Já a questão 3 fala: completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática está vinculada à estrutura social, letra A, igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda, não, né? Letra B, estagnada, com a relativa harmonia entre as classes, também não. As classes sociais nessa época eram completamente desarmonizadas. Letra C, tradicional, com a manutenção da escravidão dos engenhos, não, a escravidão já tinha sido abolida lá em 1888. Letra D, ditatorial, perturbada com a constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia. Se tivesse dito aí agrária, com um clima constante de opressão mantido pelos coronéis, estaria correto. E letra E, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Então essa daí é a única correta, né, pessoal? A 3 seria a letra E. Questão 4. A charge foi publicada na revista O Malho em 1905, quando as reformas urbanas de Pereira Passos se encontravam em estágio avançado. Reformas urbanas 1905, quase 1906, nós estamos falando aí da revolta da vacina, né, pessoal? Assinala a alternativa que melhor se relaciona com a imagem. Letra A. Um dos principais custos sociais das obras de renovação urbana carioca foi o desalojamento de um elevado número de pessoas em função da demolição de suas casas pelos poderes públicos para a abertura de avenidas e alargamento de ruas. Essa daí está o que, gente? Corretíssimo. As pessoas pobres foram desalojadas do centro do Rio de Janeiro
foram marginalizadas, jogadas lá para a margem da cidade, e isso vai iniciar uma série de insatisfações por essa classe social, beleza? Então a correta aí seria a letra A, beleza? Questão 5. Desenvolva um mapa conceitual sobre a revolta da Chibata com as palavras a seguir: revolta da Chibata, levante, marinheiros negros e mestiços, castigos, João Cândido. Bora lá, pessoal, vou ajudar vocês nessa. Bora lá, pessoal, a revolta da Chibata foi um levante de marinheiros negros e mestiços que lutaram contra os castigos que eles ainda sofriam naquela época dentro da marinha. Foram liderados por João Cândido, esse que ficou responsável por todo o levante e que mais tarde seria um dos principais punidos pelo Estado brasileiro. Questão 6. Cite algumas medidas da política de saneamento e higienização aplicadas no Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos e pelo presidente Rodrigues Alves. Bem, pessoal, aqui além de citar a retirada dos pobres e reestruturação do centro da cidade do Rio de Janeiro, construção de largas avenidas e bulevares, iluminação, é necessário também destacar a campanha obrigatória de vacinação liderada lá pelo secretário de Saúde, Oswaldo Cruz, que culminou mais tarde na revolta da vacina. Essa vacinação obrigatória levava a cabo de práticas como invasão de casas, vacinação forçada das pessoas, o que forçou o Estado a ter que lidar depois com a hostilidade da população pobre do Rio de Janeiro. Questão 7. Analise a imagem e leia o fragmento a seguir. Protesto contra a perseguição que se está fazendo a gente de Antônio Conselheiro. Não se lhe conhecem discursos. Disse que tem consigo milhares de fanáticos. Se na última batalha é certo haverem morrido 900 deles e o resto não se desapega de tal apóstolo, é que algum vínculo moral fortíssimo os prende até a morte. Que vínculo é esse? E isso é um texto de Machado de Assis, escrito lá para o jornal Gazeta de Notícias em 1897. E aqui do lado nós temos a figura de Antônio Conselheiro pintando o diabo, literalmente, vestido lá com suas vestes de beato e com a cara maléfica. A figura de Antônio Conselheiro está associada à Guerra de Canudos de 1893 a 1897. 4 expedições militares foram necessárias para destruir a comunidade de Belo Monte, na Bahia. Considerando o contexto das primeiras décadas republicanas, explique. Letra A. As críticas presentes na charge e no texto de Machado de Assis. Bem, na charge fica claro que Antônio Conselheiro ele está sendo representado como alguém que estava indo contra as práticas da igreja, literalmente pintando o demônio no interior lá da Bahia. Já o texto ele se centra na ideia de que Antônio Conselheiro passa a liderar uma série de fanáticos contra o Estado, contra a igreja, contra as autoridades do interior, que eram os coronéis. Ainda mostra lá, quando ele fala assim: e o resto não se desapega de tal apóstolo, e que vínculo moral e fortíssimo os prende até a morte. Na prática, quando ele destaca essa frase aí, ele está falando sobre que tipo de superstição está liderando essas pessoas a acreditarem que Antônio Conselheiro seria um novo Messias ou seria um apóstolo religioso. E a letra B fala: qual o interesse do governo republicano em disseminar uma imagem negativa sobre a comunidade liderada por Antônio Conselheiro? É claro que a razão por trás desses dois discursos, um jornalístico e o outro de charge, era que outros exemplos como esse não se disseminassem dentro lá do interior do Nordeste, no interior do país, para que não trouxessem mais desse tipo de problema para o Estado, para a Igreja Católica, para as autoridades regionais. Então eles queriam que esse exemplo não se perpetuasse dentro do Brasil. E a última questão, a questão 8, analise a imagem a seguir para a resolução da questão. Que personagens podem ver na ilustração? O que eles representam? Descreva. E aí, pessoal, quando você olha aqui a revista ilustrada lá de 1890, você consegue ver um velhinho
com a data de 1890 indo embora, segurando uma maleta de ditadura, e lá, assumindo o topo da montanha, ao lado do mastro que compõe a bandeira do Brasil, está uma criança com o escrito de 1891 no seu vestido, aí, na sua roupinha. Na prática, o ano de 1890 e a entrada do ano de 1891 vai significar também a publicação da Constituição Republicana Federalista Democrática daquela época. Então, basicamente, entre 1889 e 1890, nós vamos ter um período quase ditatorial liderado lá pelos exércitos brasileiros, que vai ser aquele período provisório até a instauração da Constituição de 1891, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E para a próxima aula eu quero que vocês leiam e estudem lá o capítulo 4 do livro 1, beleza? A todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.